quando da prestação de contas. O que eu tenho defendido nos meus votos é não simplesmente deixar essa informação para lá. A gente não pode fazer isso. A gente teria dois caminhos. A gente teria um caminho de trazer essa informação para as prestações de contas de gestão do prefeito municipal, para que a gente possa analisar naqueles autos se de fato aquela dívida ela foi consignada no seu lançamento contábil, se de fato está sendo consignado como uma dívida circulante ou se passou mais de um exercício financeiro como uma dívida consolidada, se esse aumento da dívida vem impactar na responsabilidade fiscal, o aumento do endividamento municipal, ainda mais porque naquele processo de prestação de contas, a gente tem o poder de aplicar a sanção que eventualmente seja cabível no processo de representação, de denúncia e representação. Então, eu queria saber assim, do relator qual seria o efeito prático, o que, é que ele imagina com isso. Se a gente tem uma resposta do gestor que já adimpliu aquela obrigação, ou se a gente tem como resposta do gestor e da análise de auditoria que não houve o adimplemento e aquela parcela do termo de parcelamento continua em atraso. Excelência, primeiramente, eu talvez não tenha compreendido bem o efeito prático, questões políticas, pelo menos eu não defendo a minha, vamos dizer assim, uma palavra mais leve, a minha atuação política em plenário. Nunca fiz isso. Vossa Excelência pode conferir no audiovisual, pelo menos eu não fiz. Eu não tenho essa prática, mas eu não entendi direito questão política e prática. Esse ponto, Excelência? Não, permita-me. Me permite, posso esclarecer esse ponto, porque eu acho que a sua colocação está um pouco equivocada. Não. Eu estou falando política de controle externo, não estou falando política partidária. Não, Vossa Excelência não falou isso. Então, não. Entenda como Vossa Excelência quiser entender. Então eu posso entender, inclusive é por isso que eu estou aqui fazendo referência que eu não costumo defender a minha atuação política dentro da corte, como outros conselheiros fazem, inclusive em constante sessão. Poderia especificar quais são os conselheiros que fazem isso daí, para não ficar vago? Atingir a minha conselheira Rosa. Consultemos as sessões e vamos verificar, Excelência. Não, eu peço que Vossa Excelência especifique. Você já faz isso? Você já faz isso? Não, de forma alguma. De forma alguma? Tá certo, fica consignado. Vossa Excelência está insinuando que eu faço isso? Não, eu estou perguntando para Vossa Excelência. Vossa Excelência está insinuando que eu faço isso? Não, eu não insinuo. Quando eu quero falar as coisas, eu falo, Excelência. Conselheiro? Vossa Excelência age politicamente? Eu ajo politicamente? Não, estou perguntando. Você está insinuando isso, conselheiro? Estou perguntando para Vossa Excelência. Pelo amor de Deus, eu não insinuo, Excelência. Isso em ata. Não, eu não estou insinuando. Pelo amor de Deus. Sossegue, Excelência. Calma, Excelência. A sua maldade, eu estou calmo. Excelência, agora, eu não posso aceitar que Vossa Excelência vai fazer essa insinuação para Excelência, pelo amor de Deus. Vamos acabar com esse momento de perseguição. Conselheiro. Tudo do senhor perseguido, odiado, pelo amor de Deus, Excelência. Vamos aqui falar tecnicamente, não politicamente, como Vossa Excelência gosta de falar, até em nome de uma... Tem consignado em ata que as insinuações de Vossa Excelência estão gravadas. Não pode consignar algo que eu não falei, Excelência. O senhor está tentando colocar palavras onde não existe, Excelência. Eu fiz uma pergunta para Vossa Excelência. Você já faz? Não. Vossa Excelência, faça uma pergunta. Eu respondi a Vossa Excelência. Então, ótimo, está respondido. Eu até disse, você fica consignado, que o conselheiro Rodrigo não faz. Eu disse que fica consignado, foi isso? Eu perguntei e Vossa Excelência respondeu, Excelência. Excelência, olha. Está se afrouxando. Excelência. Quem é o conselheiro? Excelência, olha, Excelência.
Calma, conselheiro, excelência, paciência, calma. Desrespeitoso com os colegas. Não, você está respeitar os equivocado. colegas. Não. Vossa Excelência Vossa faz Excelência parte é do que está Conselho de Ética, criando que uma nem deveria fazer situação. parte. Não, Excelência, Nem deveria não. fazer parte, Vossa Excelência responde a processo. Não, Excelência, não, Nem deveria Excelência. fazer parte, foi aprovado um normativo. De quê? Conselheiro, Estou falando normativo de quê, Excelência? Não entendi. o normativo do Conselho de Ética, De que quem responde a processo em Conselho de Ética, todo mundo sabe disso, foi noticiado pela imprensa, Eita, não faz parte de quê? não pode fazer parte do Conselho de Ética. Pois é, Excelência. É. Pois é. Vossa Excelência nunca se desincompatibilizou. O processo ético, ele não é dirigido por uma comissão? Exatamente. Parece que Vossa Excelência não observou muito isso não, Exatamente. Vossa Excelência. Excelência faz parte da comissão. Pois é, parece que Vossa Excelência não observou muito isso não, né, Excelência? Excelência, eu vou pedir à conselheira, presidente do Conselho de Ética, que leve em consideração tudo que foi colocado aqui pelas duas partes para apurar eventual excesso nas falas, senhora presidente. E assim, da mesma forma, inclusive, solicito na verificação ou na condução de processo ético que me tinha, ou ainda me tem como objeto, se a condução ela obedeceu aos procedimentos aí constantes nos normativos, porque se assim não foi, tendo em vista que deveria ser conduzida por uma comissão isenta, se assim não foi, eu peço aí Vossa Excelência está insinuando que a comissão as não é apurações isenta. respectivas, Conselheiro, excelências. Conselheiro, não é isenta, há muita insinuação, conselheiro, o senhor vive Pois disso. é, excelência, o processo Não, ético isso ele é claro, conduzido seja por uma direto. comissão, excelência. Seja direto às garantias constitucionais de Vossa Excelência, da Foi, independência. excelência. É para isso, para você ser Foi. corajoso e falar a verdade. Não existe fazer comissão insinuação. de dois, né? Ah, Pelo menos está normatizado, excelência. muito bem. Nem de alguém que se arvore a Vossa Excelência ser está o dizendo dono que do processo. 2 pessoas só? Não é, excelência? Quem se arvorou do processo? Não sei, excelência. Não vai ser verificado? Eu acredito que vai. E com a votação, inclusive, de Vossa Excelência, presidida por Vossa Excelência. Votação? Está nos autos. Está nos autos? Está nos autos a escolha de que Vossa fique Excelência. consignadas as palavras do conselheiro Está Rodrigo. nos autos. Votação Está. indicada por mim, que fique Por consignado em Vossa sessão, por Excelência. gentileza, Vossa e se Excelência. faça a verificação com o Faça. contido nos autos. Verificação. Eu não me mandei falar isso. Quem está mandando é Vossa Excelência. Excelência, Quem está mandando é Vossa Excelência, Excelência. A maldade de Vossa Excelência. o que eu maldoso. falo, ou o que Vossa Excelência fala, Ah. não existe duas verdades ou duas mentiras. Ou é verdade ou é Se acalme, mentira. conselheiro, está muito nervosinho. É verdade e Tá mentira. muito nervosinho. Se Não, acalme, vamos excelência, eu estou trabalhar. tão Vamos trabalhar, tranquilo. já tá Ou até feio, mais que o conselheiro. senhor. Tá feio. Vamos trabalhar. Tá feio, vamos trabalhar. Então, só aqui, reiterando, excelência, eu não costumo e não defendo a minha atuação política. Eu não entendi o porquê da pergunta. Mas se houve aí a explicação da política do controle externo, vamos entender que há aí alguma lealdade ou algum entendimento de conhecimento do conselheiro para ter falado isso. Excelências, a fiscalização do regime próprio de previdência, ela não fiscaliza o gestor, já que os recursos ali envolvidos são recursos municipais. Ora, fica claro, fica límpido, que quando há envolvimento dos recursos municipais, a competência do Tribunal de Contas está presente e não temos como nos afastar disso. Tendo em vista não só a questão dos valores das cifras envolvidas gigantescas, da confissão de dívida e do não cumprimento, do não parcelamento, ou seja, são recursos que não migraram para o regime próprio de previdência. A rigor, esse regime próprio de previdência, ele tem que gozar de boa situação atuarial / financeira. Ora, se esses recursos não estão lá, não haveria possibilidade desse sistema funcionar a contento. Então, é evidente que, mesmo que a fiscalização indireta levada a efeito pela Secretaria Previdenciária, na verdade, estamos pegando esses dados
e oferecendo minimamente o necessário contraditório ao gestor sobre aqueles fatos, do porquê da confissão e ou do porquê do não cumprimento desses termos de parcelamento. O tribunal não tem como se afastar disso. Gestor jurisdicionado do tribunal, posso dizer ente idem, e recursos municipais que deveriam ser vertidos. Qualquer informação, qualquer cálculo atuarial que porventura tenha sido verificado, e mesmo em eventual prestação de contas, ele sofreria da legitimidade por justamente esses recursos não terem sido migrados para lá. E, se assim não fosse, criando, por assim dizer, um enorme passivo financeiro previdenciado para o município. E até se esses recursos que deveriam ter sido dirigidos para a finalidade previdenciária, o risco de poder ter sido aplicado em outras situações indevidamente. Então, eu não sei, eu não tenho bola de cristal para adivinhar o que é que o gestor vai falar, o que é que eu quero que ele fale. Eu acho que não é assim que funciona. A situação está posta, a gente oferece obrigatoriamente, minimamente, o contraditório para que o gestor se manifeste e daí se tem o procedimento. Nem se sabe se essa denúncia, apresentação, ela vai prosseguir, mas é necessário e inafastável que o tribunal faça aquilo que tem que fazer e não ficar dando, talvez, salvo-conduto em tudo quanto é ação, inclusive constitucionalmente assegurada. Então, eu acho que aí nós temos que atuar sim. E é dessa forma que a gente atua, garantindo minimamente o contraditório dessas situações que, no meu sentir, são extremamente graves. Não aparelhar por não termos um sistema previdenciário de regime próprio com os devidos recursos, pelo que eu pude perceber, confissão de dívida já reconhecida, mas que não foram para lá migrados. Eu não sei se teria uma outra posição política minha que o conselheiro gostaria de ouvir, mas, conselheiro, infelizmente o senhor não vai ter como ouvir, eu não faço essa defesa. Não, Vossa Excelência eu agradeço a oportunidade de esclarecer. Não, tudo bem, tudo bem. O que eu mencionei aqui não foi que a gente deveria deixar de atuar. Eu só não consigo entender qual é o efeito prático diferente. Escute. Qual é o efeito prático diferente da gente julgar isso no processo de prestação de contas e a gente abrir um processo formalista de denúncia ou representação? Eu defendo que isso seja apurado, eventual dano seja responsabilizado, dano ao ordenamento jurídico. Só não consigo entender por que do surgimento desses processos, inúmeros processos, né? E porque a gente não pode trabalhar dentro de uma ideia de otimização e racionalização dos procedimentos de controle externo no tribunal. A gente tem aqui, por exemplo, esse é um exemplo, e não é um caso específico só do seu gabinete, não é um caso específico de um gabinete, são todos os gabinetes. Nós temos esse processo que está paralisado no seu gabinete, aguardando o encaminhamento desde 22/11/2021. Nós temos, não estou dizendo que é culpa de Vossa Excelência, não, a gente também tem inúmeros processos parados, né? Nós vamos relatar aqui um processo, caso Vossa Excelência relate, um processo 8498 de 2019, que está parado no seu gabinete desde o dia 20 de setembro de 2019, 3 anos. Não é? Isso não é um caso específico do seu gabinete. E olha que é processo de representação, que tem uma prioridade, processo que não estou ocupando, isso acontece em todos os gabinetes, inclusive o meu gabinete tem isso também. O que a gente precisa é racionalizar procedimento. Essa forma da gente fazer controle externo aqui, ela está completamente decadente.
A gente tem prazos regimentais de 10 e 15 dias que são impróprios, mas eu já peguei processo aqui que veio de diretoria de fiscalização que passou paralisado, conselheira Rosa, 13 anos. Completamente paralisado. Não é? Isso não é só falta de servidor, não. Isso é em razão da ausência de uma racionalização dos procedimentos que nós temos nessa corte e muitas vezes para apreciar a mesma coisa, de forma desconectada com o objeto principal daquilo que a gente precisa julgar, que são as contas de gestão. O que eu defendo aqui, e a gente está diante de um procedimento, de um relatório conclusivo, um relatório que já apurou aqueles fatos, é que a gente não precisa apurar novamente aquilo que já foi apurado. A gente tem que se limitar a fazer um juízo de valor quanto à possibilidade de sancionamento ou não, submetendo aquelas provas ao contraditório, que pode ser muito bem feito em um processo de prestação de contas de gestão, em que a gente vai ter inúmeros outros elementos mais importantes para fazer a análise, né? Como a possibilidade de analisar se aquilo foi consignado como dívida consolidada. É isso que eu defendo. Defendo que a gente possa, não estou defendendo que a gente deixe de atuar. A competência é nossa. Em nenhum momento eu disse isso, que a competência não era nossa. Em nenhum momento eu disse que a situação não era grave. A situação é grave. Então, deixando bem claro, para não ficar parecendo que eu, em algum momento, disse que a situação não era grave. O único ponto que eu bato aqui na tecla, que é o entendimento do nosso gabinete, é que a gente não precisa abrir uma investigação para investigar algo que já está investigado. Só isso. Excelência, permita-me, parece contraditório o seu posicionamento, porque a rigor, como o senhor mesmo diz, os processos de denúncia e representação são céleres. Se Vossa Excelência... Deveriam ser céleres. A gente tem um processo que está paralisado no gabinete há mais de 3 anos. Eu não interrompi Vossa Excelência na sua fala. Deixa eu continuar, por gentileza. Vossa Excelência diz que os processos de denúncia e representação são sérios, como os outros, é verdade, está normatizado. Aí Vossa Excelência, não apuremos agora. Vamos arquivar esse processo e vamos juntar como efeito prático nas prestações de contas. Vossa Excelência trouxe e continua trazendo os processos, acho que 12, 11, 10, todos os processos de prestação de contas ou de governo de gestão que vem aqui, tem um voto de Vossa Excelência pelo arquivamento. Processo com 15 anos. Mas vem pelo arquivamento. Daqui a pouco, processo 12, 11, pelo arquivamento. Daqui a pouco, esse tipo de informação, como o senhor quer, não sei qual é a finalidade, vai para um processo de prestação de contas. Vossa Excelência aí daqui a pouco... Que tem outra finalidade. Aí daqui a pouco o processo passa 5, 6, 10 anos, aí quando vai vir a prestação de contas para julgamento, vamos arquivar. Aí aquilo que deveria ser tratado num processo mais sério ficou esquecido 5, 6, 10 anos, aí quando vem para julgamento, o tribunal arquiva. É isso mesmo que o senhor... Essa é a ideia que o senhor tem de controle externo? Excelência, eu nunca Pelo amor de Deus, isso, Excelência. Nunca. O processo de prestação de contas, o processo Expôs de falando, representação, denúncia, dentre outros, tem condições de discutir com pelo traumatizado. Certo. Imagine, Desculpe, se esses que são céleres, você está reclamando, imagine as prestações de contas. Vossa Excelência distorce, quer construir bandidos. Eu não estou distorcendo, eu estou pegando as suas palavras e estou apenas redirecionando para Vossa Excelência. Vossa Excelência distorce completamente. Não tem distorção nenhuma, Excelência. Não tem distorção nenhuma. Isso que eu estou falando é alguma verdade? Para ser sincero com Vossa Excelência... Outro dia eu perguntei, olha, qual seria a chance do Tribunal de Contas julgar de fato processo de prestação de contas de 2012, 13, 14, para baixo. Se o Tribunal de Contas tivesse a sua cabeça e admitir tudo, não tem. Praticamente nenhum. Ao invés, Excelência, de nós procurarmos atalhos, nós temos que resolver a situação. Se o tribunal deixa, não tem pessoas para que isso funcione de forma contemporânea, Excelência, de forma contemporânea, devemos agir aqui.
Excelência, pelo amor de Deus. Não, existe. Se você começa a falar essas coisas, daqui a Não tem pouco como você é discutir. obrigado a dizer. Não sou eu que tiro o processo de pauta dizendo que vou fazer diligência. Alguns anos depois, trago pelo arquivamento. Conselheiro, Não sou eu que o faço processo, isso. Seja honesto Não, intelectualmente. não sou eu que faço Houve isso. uma evolução de entendimento. Não Excelência. sou vou eu que determinar faço a isso. citação de algo que já está prescrito. Então isso Excelência. você está entendendo como evolução de Excelência, entendimento. Eu vi o voto de Vossa Excelência, vai ser objeto de questionamento então do isso está foro adequado. classificado como evolução de entendimento. Claro, não Ok. pode não. Entendimento não pode evoluir, não. Pode, Inclusive é o Excelência. entendimento pacífico do tribunal. Não, são os artifícios. Não, agora isso aqui não se chama mais isso, se Artifícios? chama isso agora. Poxa, não, é bom perfeitamente. saber. Não, Essa sua perfeitamente. linguagem está muito... De fato, o inapropriada, jogo é meu, artifício. eu crio as Meu regras que eu artifício, quero, não é isso? Eu fico consignado. Meu artifício... É assim, Excelência. Meu artifício, conselheiro? Hein? Meu artifício? Não, Não, eu acho que a gente deve não atuar mais. no problema, Não, Excelência, é não. no problema. E não ficar Meu procurando artifício, atalhos. Excelência. Excelência. É meu O artifício. processo Pra quê? é arquivado, Meu artifício. vai para uma prestação de contas que pode demorar a vir, para quando vir ser Meu arquivado artifício. tudo, Excelência. Ah, excelência, paciência. Excelência, Seu basta caso, que as olha, seu pessoas caso é de vejam corregedoria, seu caso os é de- vídeos das sessões seu plenárias, caso é de comissão os de arquivamentos ética. sucessivos de processos de prestação e tomada de contas. E talvez tenha caso até criminal que eu vou avaliar também. Talvez. Nessa sessão, talvez. E outras tem Não casos que sei, estão sendo Excelência, não questionados sei, criminalmente. realmente não sei. Vossa Excelência parece que quer fazer do Tribunal de Contas um outro Fazer. tribunal, Excelência. Vossa Excelência não é dono do Um tribunal. outro tribunal A fora do controle sociedade é externo. dona do Não, tribunal. eu não sou dono. Presidente. Concordo, Vossa Excelência. Conselheiro, Eu não sou fique com dono. vergonha, não, Ninguém é conselheiro. dono, Isso não, Excelência. não. Ninguém é dono, Não. Excelência. Calma, ninguém é dono. Tá feio, tá feio. Vossa Excelência persegue todo Não, mundo. não está feio não. Presidente. Tá ridículo, Excelência. Presidente. Está ridículo. Presidente. Concordo com Vossa Excelência. Está Tá ridículo. Ridículo, Excelência. Basta acompanhar as sessões, os sucessivos arquivamentos. Está ridículo, Excelência. É verdade. Concordo com o senhor. Está ridículo. Isso é muito feio para o controle externo. Enquanto as outras cortes brigam para assegurar a sua competência constitucional de julgar, o Tribunal de Conselheiro, eu Contas brigo. não eu faz. brigo. Eu só não posso Arquiva. brigar por processo de 15, 20 anos atrás. Excelência, mesmo com todos 15, os fatos, 20 anos atrás. mesmo com os fatos todos, e 15, 20 anos, provavelmente devem ser todos os processos calma, anteriores. tenha Não é calma, isso, tenha Excelência? calma. Não é Tenha isso? calma, tenha Todos os calma. processos anteriores, não é isso? Artifício meu, né, Excelência? Artifícios, Excelências, artifícios que a gente não deve atalhar, deve resolver o problema, que é fazer com que o tribunal funcione. Vossa Excelência querendo fazer que o tribunal funcione? Não, todos nós, Excelência. Tumultuando aqui. Excelência, com certeza, Ah, conselheiro. com certeza, não é arquivando o processo que a gente vai fazer o tribunal atuar. Com certeza, Excelência, não é. Melhorar, não é. Realmente, Com certeza também não isso é é muito excesso ruim de para o definição controle dos processos externo, que vai muito fazer o ruim. tribunal melhorar. É muito ruim para Com o controle certeza, externo. muito Muito ruim menos. para o controle externo. Muito Muito menos. ruim. Muito ruim. Vossa Excelência, tem mais alguma indagação? Não, Vossa Excelência não respondeu a pergunta. Qual é a diferença entre veio com evasivas não respondeu a pergunta. Eu vou insistir. Mas eu respondi, Vossa Excelência não compreendeu? Não. Efeitos práticos. Não sei. Efeitos práticos? Efeitos práticos. Excelência, veja só, eu como disse para o senhor, eu não sei exatamente. Não tenho bola de cristal para adivinhar o que é que o gestor vai responder. É o que o gestor Mas vai as situações estão É o que o postas, gestor- Excelência. Olha, as competências do tribunal, elas são de determinado gestor, determinado ente e matéria. Está tudo posto. Eu não sei aonde que a competência do tribunal pode ser afastada para sair de um processo aparentemente mais célere para ir para um processo que, pelo histórico atual do tribunal, todos estão sendo arquivados. Acho que é um risco do controle externo. Todos. Aparentemente, todos que estão vindo, Todos. a maioria, se não todos, mas a maioria é arquivamento. Basta a gente ver aí o audiovisual das sessões plenárias. Tá. Excelência. Olha, o meu gabinete foi substituído pela conselheira Ana Raquel. Talvez ela tenha trazido muito mais processo de arquivamento do que eu. Vossa Excelência não disse uma palavra, conselheiro.
Vossa Excelência não disse uma palavra. Excelência, tem que levantar para ver se são... Vamos levantar, vamos levantar para a gente ser honesto. São fatos. Vamos levantar, vamos Só que levantar. ficasse consignado as Fique palavras do consignado conselheiro em Rodrigo a ata. respeito desse tema, O período inclusive. que ela passou, vamos levantar. Vamos levantar, que fique Vamos consignado levantar. essas informações, por Vamos gentileza, em levantar. plenário, na sessão da Câmara, por gentileza, na ata. Vamos levantar. Pois não, Excelência. Vossa Excelência não respondeu a Eu pergunta. já respondi, Excelência. O efeito prático, Excelência. Eu não tenho bola de cristal. Nós não sabemos nem se a representação... Se o senhor sabe, Não. eu desconheço se ela vai ter continuidade. Pergunta a Vossa Excelência, ser mais entenda uma claro. coisa. Eu não julgo aqui porque os gestores são reconhecidamente honestos ou não. Isso tem que estar nos autos, acredito eu. Sim, Acredito eu. sim. Então, se tem uma situação posta em que o tribunal deve atuar, ele tem que atuar. Eu Não tô deve, dizendo- não deve dando atalhos, Excelência. Eu estou dizendo que o tribunal não deve atuar, Excelência. Em algum momento Excelência, existe veja isso. só, se um processo de representação, como eu já disse, vou repetir de novo, novamente, mais uma vez, é mais célere, por que eu correria o risco, eu falo tribunal, controle externo, de pegar algo gravíssimo que pode ou deve ser apurado em menor quantidade de tempo, lapso temporal, e vou inseri-lo num processo de prestação de contas que sabe-se lá que quando pode vir para o julgamento, para correr o risco de ser arquivado em definitivo. Bom, eu desisto de discutir com Vossa Excelência, eu desisto. Não vai chegar a canto nenhum essa discussão. Vossa Excelência não respondeu quais são os efeitos Mas práticos. claro que se Vossa Excelência aqui está entendendo que eu não respondi, eu acho que Não respondeu. a mais do que isso, eu respondeu. não gostaria de ser pedante, me desculpe, não gostaria de ser, porque aqui Não eu respondeu. entendo que cada um deve conhecer exatamente da sua obrigação, do seu trabalho, até em nome de uma ética profissional, né? Acaso existente Pois é, entre da qual todos os Vossa colegas. Excelência faz parte. Exatamente, Da Excelência. qual Vossa Excelência faz parte. Exatamente. A ética Agradeço as profissional. palavras, serão todas elas levadas em consideração novamente, Ética no momento profissional, oportuno e no Excelência. foro oportuno. Pois é. Excelência. Eu estou falando da moral comum, todo mundo da ética profissional de Todas cada as um. palavras serão levadas em consideração no A momento ética profissional de cada oportuno, um, Excelência. em local oportuno. Inclusive, Todas as palavras serão de levadas todos em os jogadores consideração. dessa Câmara, Excelência. Todas as palavras. Exatamente. Exatamente. Você tem mais comunicação? Não, desisto. Desisto de fazer pergunta, não vai responder. Excelência, aqui cada um tem que saber exatamente o que faz da sua matéria para trabalhar. Eu, infelizmente, não posso. Desisto. Infelizmente, não posso pegar na mão e ensinar. Acho que nem para isso é o nosso trabalho aqui, Excelência. Todas as palavras serão Agradeço. levadas em consideração, Excelência. Agradeço, Excelência. Agradeço também. Continue em discussão e votação. Presidente, Não, conselheiro. em virtude das dúvidas que me surgiram com a relatoria de Vossa Excelência e as citações do conselheiro Rodrigo com relação ao processo que nós já havíamos pedido vista, que trata do mesmo objeto, do objeto semelhante, eu peço vista do processo. Então, fica consignado vista do processo 14.480/2021, conselheira Rosa. Temos, Excelência, o processo agora 8496 de 2019, que é uma representação. Aqui também uma denúncia, representação da Caixa Econômica Federal, tendo em vista o descumprimento do pagamento de valores consignados pelo município, pelo gestor do município de União dos Palmares. Representante relata que o município, em que pese ter sido noticiado de forma administrativa, não repassou os valores descontados em folha de pagamento dos seus servidores, fazendo um saldo devedor de cerca de R$ 1 milhão, que, segundo ele,
fato que poderia configurar o crime de apropriação indébita por parte do gestor municipal, capitulado aqui no artigo 68 do Código Penal. Realizada a tipicidade in limine na forma regimental, os autos seguiram ao Ministério Público, que se manifestou através do parecer 2445 de 2019. Este é o relatório. Doutor Rafael. Senhor presidente, eu reitero o parecer do Ministério Público de Contas, que opinou pela admissibilidade de processamento da denúncia. O objeto do processo é, infelizmente, corriqueiro entre vários municípios e se trata do não adimplemento de créditos consignados, descontados de servidores públicos e sem o repasse à instituição financeira. É a nossa manifestação. Excelências, aqui quanto à questão da competência, mais uma vez, jurisdicionada esta Corte de Contas, na direção de ente municipal. Quanto à questão da disponibilidade, as informações, elas estão todas aqui, inclusive da forma subjetiva encaminhada, tendo em vista que os fatos aqui, pelo menos nessa primeira análise, verificam o não cumprimento dos descontos que seriam feitos dos servidores públicos e repassar a Caixa Econômica Federal como objeto aí do contrato de consignação. Aqui temos também a destacar que não se trata de defender o interesse de qualquer servidor pelo não repasse, mas pelo não repasse da possibilidade de que isso possa, no futuro, verificar que as situações podem fazer com que isso saia da esfera individual do gestor e possa, de alguma forma, ser o município obrigado a arcar com esses atrasos, excelências. Nesse sentido, pela gravidade da situação também, eu trago o voto no sentido de se conhecer da representação, fazer as operações de praxe, citando o devido gestor para querendo se manifestar a respeito do contido nos autos. É como o voto. Doutor Rafael. Senhor presidente, a gente já se manifestou quanto à admissibilidade. Senhora Rosa, como votaria? Acompanho Vossa Excelência, presidente. Senhor Rodrigo. Acompanho o relator, excelência. Processo 153 de 2021 é um processo, excelências, que aqui há uma representação do Ministério Público junto a essa Corte de Contas, em face do gestor de São Miguel dos Milagres, em função de contratações para shows artísticos, aqui discriminados em aluguéis de estrutura e também na contratação dos próprios artistas. Vai aqui discriminado despesas no importe de cerca de R$1.400.000, objetivando a locação de palcos, som, estrutura de camarote, banheiros químicos, referido no contrato SER de 2018 com a empresa Bora Ver Produções e Serviços Limitada, o que ocorreu através de uma ata, da adesão, uma ata de registro de preço de outro ente municipal aqui, a ata de registro de preço número 1, 2018, da Prefeitura Municipal de Japaratinga. Assim como também a informação de contratações pelo menos 50% acima do preço anteriormente executado pela administração municipal dos artistas Aline Barros, no valor de R$120.000, e Matuto de Luxo, empreendimentos artísticos, no valor de R$20.000. Aparentemente, o órgão ministerial fez as verificações de praxe, não tendo sido exitosa em sua
em suas diligências e, em razão disso, eu estou com uma dúvida aqui, Cida. Aqui faltou a questão do parecer ministerial a respeito. Eu só estou constatando aqui os ofícios. Deixa eu verificar. Advindo do procedimento ordinário 62 de 2019, instaurado em 1º de outubro de 2019. Vou verificar a questão do... Doutor Rafael, Vossa Excelência tem aí o número do parecer nestes autos? Senhor presidente, trata-se, na verdade, de uma representação proposta pelo Ministério Público de Contas. Certo. Então, aí Então, está em fase de admissibilidade, por isso que não existe o nosso Tá, parecer. então, a questão aqui dos despachos, tenho certeza que são 2 despachos que estão aqui? Deixa eu verificar aqui. Sim, aqui. Desculpe, doutor. Diante dos fatos denunciados, o Parquet de Contas, ao consultar o portal da transparência pública da Prefeitura de São Miguel dos Milagres, a fim de verificar a plausibilidade das alegações, não obteve êxito na sua pesquisa, haja vista a inoperação da ferramenta, notificando a mutualidade via postal por 2 vezes, acerca dos fatos trazidos através dos ofícios 117 e 1 de 2020, não obtendo os esclarecimentos. O Parquet ressalta que, diante do dever do gestor, de instituir e manter um sistema que possibilite o acesso à informação em tempo real, dispõe a LRF, alterada pela Lei Complementar 131 de 2009, que haveria uma omissão ilícita do município de São Miguel dos Milagres, com a ausência das informações do seu portal da transparência e a precariedade do sistema. E, em função disso, aqui solicitando cautelar a respeito dessa situação, tendo em vista entender e estarem presentes os seus requisitos autorizadores. Esse seria o relatório. Doutor Rafael? Senhor presidente, trata-se, como Vossa Excelência relatou, trata-se de um processo, de uma representação proposta pelo Ministério Público em desfavor do então prefeito do município de São Miguel dos Campos, em que tem por objeto a fiscalização de uma ata de registro de preço e de algumas contratações de artistas e também locação de equipamento e estrutura para festividades. O Ministério Público de Contas não logrou avançar na instrução por causa da desídia do município e também da falta de respostas às requisições do Ministério Público de Contas, que por 2 vezes solicitou informações à Prefeitura e as solicitações não foram atendidas. Tentamos avançar na instrução a partir de pesquisa no portal de transparência do município, e também não havia nenhuma informação relativa a essas contratações, e o que evidencia até também outra irregularidade, que diz respeito ao não cumprimento da Lei de Acesso à Informação quanto à manutenção de informações públicas no portal de transparência do município. Por isso, diante de todos esses obstáculos com relação ao avanço da instrução, decidimos propor a representação no estado que se encontra, para ver se, por meio da reprimenda desse tribunal, consigamos avançar aí nesta fiscalização.
Estas são as nossas considerações, senhor presidente. Excelências, aqui também peço licença para ultrapassar a questão da competência, mas está clara, tendo em vista jurisdicional do tribunal, aplicação de recursos públicos municipais. Quanto à questão da admissibilidade também, está aqui nos seus aspectos subjetivos e objetivos obedecidos ao que manda a legislação da Corte, tendo em vista que os fatos aqui apresentados realmente precisam de apuração, tendo em vista aqui, trago situações aqui analisadas, inclusive pelo próprio TCU, quanto à questão do sistema de registro de preços, a questão dos caronas, que não basta apenas fazer a adesão, mas que essa adesão ela precisa ser justificada, quer no aspecto da vantajosidade do preço e da adequação do objeto a essa ata, o que, pelo menos a priori, superficialmente não vem aqui demonstrado nos autos. Assim como também já verificado no Tribunal de Contas que o contrato objeto dessa representação, ela se encontra no Tribunal de Contas desde 26 de fevereiro de 2019, na Selic, DEFAFON, para suas análises. Na verdade, dentre outros contratos firmados neste mesmo período pela mesma municipalidade, com esta mesma empresa, mas sendo objeto dos autos apenas esse contrato 6 de 2018. Também há aqui, e não temos essa justificativa do porquê da contratação de artistas em valores, vamos dizer assim, 50% maior do que aqueles já feitos pela municipalidade, não havendo justificativa para esse valor em tal envergadura. Desta forma, conforme as verificações feitas e da necessidade até da caracterização está muito bem documentada nos procedimentos administrativos relacionados, entendemos por trazer o voto no sentido de admitirmos esta representação, a situação do gestor para querendo se manifestar a respeito, no que tange a questão da medida cautelar, apesar de verificar que se encontra aqui os pressupostos da fumaça, do bom direito, como aqui é relatado, mas entendendo que, pela questão temporal, não estariam presentes os requisitos do perigo na demora, mesmo porque esse gestor não é mais quem está à frente do município. Claro que isso não impede que o tribunal faça as verificações quanto a funcionamento regular do sistema de informações daquele município. Assim como também aqui uma determinação, a diretoria técnica que encaminhe cópia do contrato antes de ser ferido com a sua obrigatória análise para integrar essa representação e assim procedermos de forma a dar sua continuidade ou não, a depender das informações, esgotado o prazo de manifestação para o gestor. Esses são os meus votos. O meu voto neste processo. Não esqueça, né? Tá. É isso. Em discussão e votação, conselheiro Rosa, Acompanhe Vossa Excelência, presidente. conselheiro Rodrigo, Acompanho o relator, Excelência.
Aprovados. Excelência, minha pauta de hoje está esgotada, mas antes eu queria consignar em ata que estou retirando o processo 4017 de 2017, que é um processo vista, cuja relatoria seria originário do conselheiro Alberto Pires. E assim estou retirando de pauta para fazer a nova inclusão, assim que estiver presente o relator originário. Fica consignado em ata. Excelência, conselheira Rosa. Presidente, com relação ao processo que nós estamos retirando de pauta, na realidade não existe uma incorreção no nome da publicação no diário. O que foi observado, na realidade, é uma incorreção do nome no ato da aposentadoria, mas toda a documentação está de acordo, tá? Na realidade, então é justamente por isso, porque teve essa inconsistência, que nós resolvemos retirar de pauta para termos um melhor entendimento quanto a essa questão de mérito do processo. E fica consignado em ata. Excelências, não tendo mais processos para a pauta do dia, está consignado novamente a Vossas Excelências manifestar. Não tendo quem queira fazer uso, está encerrada a sessão de hoje, convocando Vossas Excelências para o dia e hora comuns de nossa Câmara. Agradeço.